Salve quebrada, pedindo licença para chegar. Está começando a terceira temporada do Desenrola Aí. No programa de hoje, vamos desenrolar sobre como a sociedade transforma o crime de racismo em vitimismo. O que é o racismo, como identificar e quais os efeitos causados na sociedade e principalmente na vida de quem é vítima? Mas antes de prosseguirmos, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para ficarem ligados em todos os nossos conteúdos. E voltando ao tema, por que é tão difícil falar sobre o racismo? Porque as pessoas que sofrem racismo muitas vezes não são acolhidas. Ao invés disso, são acusadas de se fazerem de vítimas. Para desenrolar sobre esse assunto complexo, nosso convidado é o advogado Everton Carvalho. Olá, Everton, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Thaís. Obrigado. Quero agradecer a você, a toda a equipe do Desenrola. Para mim é uma honra estar aqui e fazer parte mais uma vez desse. Na realidade, é um pontapé inicial, talvez, né? De uma nova temporada que seja uma temporada de muita axé, muita luta, até porque esse ano vai ser um ano de muita luta para nós todos e o trabalho que vocês fazem dentro das comunidades aqui da Zona Sul e do estado de São Paulo inteiro como um todo, né, pelo alcance das mídias sociais, é fundamental para que a gente chegue e consiga passar de fato a informação que essas pessoas precisam para poder seguir a vida aí. Everton, antes da gente seguir com as perguntas, eu gostaria que você trouxesse para o público um pouquinho do seu trabalho. Sim, eu sou do movimento negro já tem mais de uma década, né? Eu sou da Educafro e lá na Educafro eu represento a entidade, a sociedade civil organizada no Conselho Nacional de Segurança Pública em Brasília. Também tenho um escritório de advocacia e sou o fundador do projeto Favela Forever, que é onde eu advogo gratuitamente para pessoas pobres que estão sendo acusadas de crimes que não cometeram. Olha que importante esse trabalho, né, gente? Bom, qual a diferença de racismo e injúria racial? Porque muito se fala sobre isso e as pessoas, a gente vê também na internet muitas discussões a respeito e as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Sim, existe essa dúvida exatamente porque o racismo, a tipificação do crime de racismo, ela acabou deixando a parte prática um pouco mais engessada. Perceba, porque para você enquadrar alguém no crime de racismo, você precisa, por exemplo, impedir uma pessoa de adentrar dentro de um estabelecimento por ela ser negra ou por qualquer outro motivo, uma questão étnica. Então, raramente você vai ver uma pessoa dizendo que não deixou determinada pessoa entrar porque ela é negra. Eles vão falar, outros vai inventar um monte de desculpa, tava mal vestida, tava não sei o que, mas nunca vai ser porque essa pessoa é negra. A injúria já é mais simples de tipificar porque é um insulto, é uma ofensa. Então, a pessoa xingar o outro de macaco, ali você já consegue identificar a injúria racial, que, ao meu ver e ao ver de vários outros juristas e vários membros do movimento negro e ativistas, na realidade a injúria nada mais é do que um racismo em sua forma violenta expressa em palavras. Por isso que hoje a injúria racial está sendo equiparada à questão do racismo no que concerne a inafiançabilidade, né? A pena está sendo um pouco mais dura agora para a questão da injúria, até porque para enquadrar no racismo a gente tem essa dificuldade semântica, jurídica, de interpretação, e aí dificulta um pouco. E você acha que isso é uma forma de fazer com que as pessoas que cometem esse tipo de violência fiquem impunes? Exato. Não só impune, mas a pessoa sempre alega que estava doidão de remédio, por isso falou aquilo na hora da fúria, mas que não é racista. Mas na realidade, né, até a Bíblia fala que o coração, a palavra fala daquilo que o coração tá cheio, né? Então, se a pessoa xingou o outro de macaco, não é só uma pura e simples ofensa. Tem todo um fundamento intrínseco naquela pessoa que diz, olha, se eu posso xingar essa pessoa de macaca porque ela é preta, eu tô sendo racista. Mas aqui eu vou só estar cometendo uma injúria. Ou às vezes nem isso. Como os juízes dizem nas sentenças, é um mero dissabor da vida cotidiana. Ele não quis ofender, foi só um mero dissabor. Então, eles utilizam sim esses artifícios para poder sair impune, pegar uma pena mais branda, ou até mesmo fazer um acordo de não persecução penal, dependendo ali da situação, que é quando a pessoa faz um acordo com o Ministério Público para nem ser processada. Tá acontecendo muito disso. Entendi. Bom, gente, então fica aí a explicação da diferença de racismo e injúria racial, que nada mais é a mesma, é a mesma coisa, Pra né? gente que é preto, a gente sabe o que é que... Só existe o racismo. Essa questão de dividir injúria de racismo foi
É artifício jurídico, porque geralmente quem legisla é o agressor. Então ele, opa, peraí, deixa eu criar um mecanismo aqui para proteger os meus pares. É exatamente isso que eles fazem. Entendi. E, Everton, quais são os principais desafios legais enfrentados por vítimas, né, de racismo, no sistema judicial? Que medidas legais uma pessoa que foi vítima, né, de injúria racial pode tomar ao ter essa reação, exposição, na internet considerada mimimi? A gente vê muitos casos disso, né? As pessoas sofrem essa injúria racial, aí, como prova, as pessoas gravam, expõe na internet o agressor, todo o ocorrido, e no final, essa pessoa que foi vítima, ela acaba ficando num lugar de se colocando, né? As pessoas trazem que essa pessoa está se colocando no lugar de vitimismo e do famoso mimimi, né? Exato. Cara, na minha opinião, a maior dificuldade hoje é exatamente você ter acesso à justiça. E como que isso funciona? Bom, se nós levarmos em consideração que a maioria das pessoas que sofrem esse tipo de agressão são pessoas pobres, porque geralmente as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, pessoas midiáticas, elas sofrem, mas elas têm acesso a bons advogados, elas têm dinheiro para ir para cima, até mesmo para enfrentar essa aventura judicial, mesmo que lá na frente ela perca, isso não vai fazer diferença para ela. Agora você imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo ter que depender da defensoria pública ou de pagar um advogado para processar um cara que ela nem sabe se vai conseguir a indenização. Ela pega e olha para um lado, olha para o outro e fala: melhor deixar para lá, né? Porque se você pegar o histórico da jurisprudência nacional, as indenizações por crimes de injúria e racismo, a indenização moral na parte civil, né? Porque uma coisa é o campo da parte criminal, que daí é o crime de racismo e de injúria, e esse crime ele faz com que essa pessoa que foi ofendida tenha o direito a ser indenizada. E no campo das indenizações, a jurisprudência brasileira, que são o conglomerado de julgamentos dos juízes, diz que a pessoa que sofre esse tipo de violência, ela tem que ser indenizada em 2.000, 5, talvez 10. Talvez 10. Lá na Bacia das Almas você acha umas decisões que dão 10. Vou te dar um exemplo. Nós ganhamos no escritório recentemente um caso de uma moça, que era uma moça classe média, uma mulher negra, dona de um salão e tal, e ela ia alocar um sítio para fazer a festa do filho dela. E ela procurando esse sítio e tudo mais, e aí ela achou um legal e tudo mais, e aí entrou em contato com o dono, foi aquela coisa toda. Só que aí o que aconteceu? Lá no sítio que ela tinha locado, iria alocar desse cara, não caberia os brinquedos que ela ia alugar. Que ela queria aquelas camas elásticas gigantes, daí e tal. E ela avisou pro cara no WhatsApp, mandou um áudio: oi fulano, tudo bem? Não vou alugar mais o seu sítio, porque não vai caber todos os brinquedos. Aí o dono do sítio mandou um áudio pra ela, mas era pra mandar pra amiga dele. E aí o áudio era assim: nossa, Luciana, você não acredita, a macaca cancelou aqui o negócio, nossa. Ela tá falando que não vai ter os brinquedos, não vai caber aqui. Acho que ela tem que alugar um circo então, né, pra aquela cambada de macacada, não sei o que lá. E aí ela salvou rapidamente o áudio, né, e tal, e aí a gente conseguiu processar esse cara, vencemos o processo, só que ela ganhou a indenização de R$ 5.000. Partindo desse pressuposto, veja, para você contratar um advogado para entrar com uma ação dessa, o cara não vai te cobrar menos de R$ 2.000. E mesmo que a gente pensar, bom, beleza, o advogado vai receber no êxito, ele vai receber 30% desse valor. Então 30% de 5.000, o que vai sobrar para ela? Então você partindo desse cálculo, isso é o que mais separa as pessoas hoje de acessar a justiça. Porque se a gente for pensar, beleza, 5.000 é pouco, mas é melhor 5 do que nada. O problema é que para essa pessoa chegar até esses 5, é toda essa via sacra dolorosa que eu acabei de explicar. Ela tem que arrumar um advogado, ou então ir na defensoria, não sei o quê. E aí, uma mulher que ganha um salário mínimo, não consegue nem cozinhar em casa para os 4, 5 filhos dela aqui no Jardim Ângela. Ela não vai, ela vai dar de ombro e vai falar: o sistema é isso mesmo. E aí isso dificulta para a gente conseguir acessar esses campos de justiça para todo esse povo, para essa comunidade nossa que a gente tem por aí. E aí acaba que essa pessoa que foi lá e expôs o que estava acontecendo com ela fica... Fica tranquila. Não, tranquila não, né? Ah, tá, assim, a pessoa que sofreu, pô, fica aquela coisa. Mas a pessoa que ofendeu, fica tranquila. Fica tranquila, e a pessoa que foi ofendida fica nessa, né? Tipo, pô, e aí?
Como que faz poesia com a barriga vazia? Eu me questiono porque olhares me fuzilam. Minha família desconhece que eu estou aqui e a maioria acredita que eu vivo de brisa. Talvez nem tudo que eu diga faça algum sentido e sinto-me queimado pelo toque que sexualiza. Será que eu ainda sou capaz de sentir algo? Encarando o breu na minha viela, droga zumbi assombrando outro jovem. Se Deus olhasse para nós, resolveria tudo. O que falta no meu casulo é um coração e somente a ambição tem nos mostrado o fim. Tamo fugindo dos motivos desse seu caixão. Nunca pisou na minha casa, mas me vê no palco. Sempre me viu sorrindo, nunca ao contrário. Eu só consigo ser quem sou e só pela fala eu vejo quem é real. Eu já vivi demais, então eu aproveito esquivas e sempre deixo claro aquilo que eu não tô falando. Eu só quero motivos para acreditar. 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 Literatura marginal. Nós precisamos travar essas batalhas. Veja, o Luiz Gama, ele conseguiu criar uma jurisprudência. Vocês sabem quem foi o Luiz Gama? Para quem não sabe quem foi o Luiz Gama, ele foi um advogado dos escravizados, que foi escravizado, nasceu livre, foi vendido pelo pai aos 10 anos de idade. Depois ele mesmo descobriu que ele era livre, conseguiu juntar as provas para ele poder provar a alforria dele e tudo mais. Depois ele virou advogado, sem diploma, estudou na USP, não deixaram ele se formar. E esse negrão que eu vos falo conseguiu criar uma jurisprudência que dizia: o escravizado que matar o seu senhor está realizando legítima defesa. No auge da escravidão, conseguiu ele convencer esses juízes de que isso era possível, de que um escravizado que matava o seu senhor estava fazendo isso por legítima defesa e não merecia pena de morte, não merecia prisão perpétua. Eu acredito que a gente pode mudar a jurisprudência hoje, é exatamente isso que a gente está fazendo. Interessante, muito interessante isso que você traz. E quais os desafios que você já enfrentou ao lidar com casos de racismo no sistema jurídico? Você trouxe alguns aqui, mas tem algum assim... Olha só, vou contar o caso para vocês entenderem melhor. Imagina esse cenário. Uma mulher foi roubada por 2 caras numa moto. E os caras estavam usando capacete. E ela só conseguiu ver a boca de um desses caras. O outro estava com o capacete com a viseira levantada. Esse capacete com a viseira levantada foi preso. E ela reconheceu ele como o autor do roubo. Aí a polícia chamou ela, tá, para fazer reconhecimento, e ela descobriu o nome dele, ela foi lá e achou o Facebook do cara que roubou ela. O outro cara que estava na moto não foi encontrado. Aí ela foi no Facebook desse cara que foi encontrado e ela foi nos Fotos Comigo. E aí ela achou uma foto de um time de várzea, sabe essas posições de time, assim, um monte de jogador abraçado? E esse cara estava abraçado com o goleiro do time, que consequentemente era um outro cara negro. Aí ela olhou e falou: nossa, esse cara se parece com o cara que me roubou. É negro, tem aparelho de borrachinha azul no dente. Acho que foi ele. Se eu falar pra você, me dizer quantos homens negros com aparelho de borrachinha azul tem só aqui dentro do Jardim Ângela, você acha que tem quantos aqui? Trocentos, né? Aí a polícia, a nossa maravilhosa polícia investigativa foi, olha que interessante, prendeu o cara e ele foi condenado a 8 anos de prisão. Que absurdo. Só por ser negro e usar aparelho de borrachinha azul. E esse cara foi condenado, o processo chegou até nós perdido, não tinha mais nenhum recurso, não tinha nada para ser feito, ele já tinha perdido o processo quando chegou até a gente. E aí a gente teve que criar uma mágica, né? A gente fala que a gente opera uns milagres lá no projeto e a gente conseguiu provar a inocência desse cara, anulamos o processo dele lá no STJ. Só que vocês imaginam, né? Tem que ter toda uma estratégia, tem que ter todo um tempo, tem que ter toda uma equipe. E agora você imagina, quem não tem dinheiro para pagar, não faz. E aí o nosso projeto faz de graça isso, com excelência, só que a maioria das pessoas não tem esse acesso, né? E aí você vê que o Poder Judiciário ele é uma máquina de moer pobre, gente preta pobre. Imagina, você nunca ouviu falar que isso aconteceu com o Enzo que mora lá em Alphaville. O Enzo que mora em Alphaville, ele jamais vai ser confundido com o cara que estava roubando moto. Vocês percebem? Então isso por si só, mesmo sem você falar a palavra racismo, a estrutura de toda essa história, você vê que ela só acabou dessa forma porque ele era um rapaz negro. Se ele não fosse um rapaz negro, nada disso teria acontecido. São muitos absurdos, né? Muitas Nossa, violências se eu direcionadas. te contar todos, nossa, a gente fica só contando do projeto aqui, ó. É uma história mais sinistra que a outra. A partir, né, das suas vivências políticas e profissionais, né? Quanto tempo você tem já De trabalhando advocacia, 6,
7 anos. E já muita história para contar, né? Já tem, ainda sou novo, né, na advocacia. Há 10 anos ainda você é novo ainda de advocacia. E já tem tudo isso para contar de Sim. história, então imagina daqui a mais alguns Nossa anos, né? Senhora! E aí, eu queria entender de você quais os impactos de um processo de letramento racial poderia causar em profissionais do sistema judiciário no Brasil. Eu não acredito, sendo bem sincero, que o letramento racial ele vai mudar o sistema de justiça no Brasil. Até porque os juízes eles não são burros, os promotores eles não são burros, os policiais tampouco. Eles sabem bem que existe o racismo, eles sabem quem é a pele-alvo, eles sabem quem é, as estatísticas mostram, eles trabalham com isso todo dia. O juiz ele faz audiência de custódia todos os dias, várias, ele vê a cor das pessoas que estão sentando na frente dele, uma após as outras. Ele sabe o que está acontecendo. O problema é que o sistema não pune o próprio sistema. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, se a gente tivesse uma polícia que realmente faz um trabalho de investigação correto quando se trata de jovens negros e pobres, porque quando são pessoas bem-nascidas, ricas, os caras movimentam até o GAT, vem até o CSI dos Estados Unidos e investiga. Agora, quando é um cara preto e periférico, basta que uma mulher branca chegue com a foto dele do Facebook e fale assim, foi esse cara aqui que me roubou. Se o policial que recebeu essa foto tivesse feito a investigação da forma correta, o Diego não tinha sido preso. Se o delegado que recebeu toda essa informação tivesse solicitado mais diligências aos policiais da delegacia dele, nada disso teria acontecido. Mas não, o policial ele olhou e falou, tá o suficiente pra gente poder encerrar o inquérito e mandar pro Ministério Público. Manda-se o inquérito pro Ministério Público. Chega no Ministério Público, o Ministério Público tem o poder de analisar o inquérito e falar, tá faltando diligência. É só isso aqui que vocês têm? Esse tipo de reconhecimento por uma foto de Facebook? Vocês estão de sacanagem? Pode voltar e fazer o trabalho de vocês direito. Ou então ele pode mandar arquivar o inquérito por falta de fundamentos. Mas não, ele olha e ele fala, realmente é o suficiente para condenar um homem negro. E aí ele manda para o juiz a denúncia. O juiz ele tem o poder de rejeitar a denúncia, ou então de mandar o Ministério Público mandar a polícia investigar mais, mas não. Ele olha e ele fala, tá o suficiente, porque o delegado revisou, o promotor revisou, e realmente tem todos os indícios aqui de materialidade do crime, de autoria do crime, então eu vou aceitar a denúncia e vou convocar esse réu a responder à acusação. E aí, se toda essa cadeia aqui, se um deles, olha, veja bem, se um deles fizer o trabalho deles correto, isso muda. E por que ninguém tá nem aí para fazer o trabalho correto? Primeiro, porque é uma cambada de funcionário público que não tá nem aí pro réu, porque é só mais um negrinho. Então, pra mim, dane-se se esse cara for condenado ou não. Não interessa, é só mais um Zé Ninguém preto favelado. Então manda, joga do jeito que tá, passa a boiada, como eles dizem. Agora, se lá na ponta da lança, no final de tudo isso, quando nós do nosso projeto conseguimos absolver esses jovens, a gente entra com uma ação indenizatória contra o Estado. Hoje, um jovem que foi preso injustamente no Brasil, ele ganha no máximo 100, 150 mil reais de indenização. Nos Estados Unidos, os caras ganham 5 milhões de dólares. Mas nós, do nosso projeto, estamos pedindo 2 milhões de reais para cada um desses jovens. Na primeira instância a gente vai perder, na segunda instância a gente vai perder. Mas quando a gente conseguir subir esse processo lá pro STF, a gente vai ganhar. E sabe por que a gente vai ganhar? Porque assim como o Luiz Gama, eu tenho um sonho, minha irmã. E o meu sonho é mudar o sistema de justiça, mas não com letramento racial, porque isso não vai mudar. Mas quando cada um desses moleques de todo o Brasil, forem indenizados com 2 milhões de reais a cada erro do Poder Judiciário, a máquina vai ser obrigada a criar mecanismos que façam com que isso mude, porque eles vão saber que lá no final, eles vão ter que pagar 2 milhões para cada um. E agora vocês imaginem todos esses jovens sendo presos injustamente, todos eles ganhando 2 milhões. O sistema entra em colapso. Então eles são obrigados a mudar. E é esse que é meu sonho, mudar o sistema de justiça dessa forma. Perfeito. Everton, nós estamos chegando no finalzinho aqui da nossa entrevista. Muito bom te escutar, muito bom, né? Todas as dúvidas aí que você foi respondendo. Galera, espero que esteja muito legal o conteúdo aí para vocês. Antes da gente finalizar aqui a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o público. O que você gostaria de falar para as pessoas, para a sociedade? Hoje, o mais importante que você tem
a se fazer quando você sofre um episódio de racismo é produzir provas. Então, quem tiver celular que grave, quem tiver testemunha que abrace essa testemunha, peça para as pessoas estarem ao seu favor, produza provas no ambiente de trabalho. Muitas vezes você sofre racismo, comunique de forma escrita ao seu superior hierárquico, porque isso vai te ajudar numa possível ação trabalhista depois. Então mande um e-mail, mesmo que não tenha provas, mesmo que não tenha câmeras, mesmo que não tenha testemunha. Comunique o seu superior via e-mail, via WhatsApp, dizendo o que aconteceu, porque, segundo a CLT, a empresa ela é obrigada a resolver o problema. E se a empresa ficar inerte, você pode ingressar com uma reclamação trabalhista. Então, para tudo, dentro do ambiente de trabalho, no ambiente afetivo, na rua, para tudo que você está fazendo, você precisa produzir provas. E hoje isso é muito importante para que a gente consiga, de fato, chegar a uma indenização. Porque com prova já é uma indenização baixa, sem provas a gente nem consegue procedência da ação. Então, produzam provas porque a gente vai precisar. E é isso, gente. Vocês também podem seguir o advogado Everton Carvalho no Instagram. E não se esqueçam de seguir a gente, Desenrola _, e curta o nosso vídeo e comente sobre o que mais gostou. Um salve para todos, todas e todos por estarem aqui com a gente. O Desenrola Aí é um programa quinzenal, tendo como realização o Desenrola e Não Me Enrola e a Fluxo Imagens. Isso com o apoio da 8ª edição da Lei de Fomento à Cultura da Periferia. Até o próximo episódio, um cheiro e axé!